Então quer dizer que o artigo do Wagner Herzog, pelo direito de ser racista, fascista, machista e homofóbico, está sendo censurado por ordem do Ministério Público. E esse canal é um canal que absolutamente respeita todas as leis e os ritos da democracia do Brasil. Então, portanto, por eu respeitar esses ritos e essas leis da democracia do Brasil, e o Estado não quer que esse artigo seja divulgado, então bora de leitura comentada desse artigo. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E hoje, como eu falei aí na intro, o assunto do vídeo é a leitura comentada do artigo do Wagner Herzog. Um artigo muito bom, por sinal, eu já tinha lido ele antes, mas incomodou uns parasitas políticos aí e foi censurado do YouTube. Na verdade do Instituto Rothbard, né, que é onde ele estava. Mas a lei diz que o artigo ele está censurado da internet, do site do Instituto Rothbard. Mas a lei não fala, o decreto lá estadual lá, da juíza lá, enfim, acho que é promotora, enfim, eu não lembro lá o nome da parasita, eu vou deixar aqui na descrição um artigo do Wagner Herzog, escrito por ele também, falando sobre a cruzada dele e ele sendo perseguido, então vejam lá também, além desse artigo original na descrição, que eu vou deixar o link do drive dele para você baixar, eu vou upar ele no meu drive e aí você baixa ele direto, porque assim, o Estado não quer que você publique esse artigo, não quer que você leia esse artigo, então o que a gente vai fazer? Divulgar o artigo, porque aqui nós respeitamos a democracia e obedecemos às leis estatais, né? Esse é um canal que procura se pautar pelo respeito às leis estatais. E aí, basicamente, o que aconteceu? Teve essa treta, o artigo foi removido do Instituto Rothbard, mas vamos comentar ele aí aqui no canal do YouTube, né? E especialmente nesse vídeo, eu peço para que todo mundo baixe esse vídeo e poste no seu canal também. Está autorizado fazer o download desse vídeo aí. Coloque o link original do vídeo na descrição do seu vídeo, por favor. Peço isso como uma cortesia, mas baixem esse vídeo e coloquem em seus canais do YouTube. Vamos disseminar esse conteúdo, esse artigo. E esse ato de desobediência civil também, que é muito importante. E é legal fazer desobediência civil, porque para quem não sabe as origens desse canal, é um canal que surgiu como desobediência civil. O prefeito fez lockdown na cidade, eu falei, foda-se, eu vou pra rua, vou gravar alguma coisa, não gostou, me prende. Então, se eu ficar olhando para cá, olhando nesse momento que eu estou olhando, é porque eu estou lendo o artigo. Ele está no meu notebook. Aqui, ó. Então, vai ficar um pouco estranho, mas vamos lá, vou tentar deixar ele o mais perto possível aqui. Eu vou lendo e fazendo comentários, falando o que eu acho, enfim, se eu concordo, se eu discordo, mas spoiler, eu concordo com muita coisa. Então, esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? São 23 páginas aqui no meu Word. Então, talvez fique um pouco longo aí, mas enfim, vocês estão acostumados um pouco com vídeo longo, então bora lá. Bom, começando pelo artigo, pelo título do artigo, né, pelo direito de ser racista, fascista, machista e homofóbico, e vocês já sabem qual que é mais ou menos a linha que ele vai colocar. Deixa eu só finalizar de salvar ele aqui, para eu poder editar se eu precisar. E tá feito. Ok, tela, agora sai da minha frente. Vamos lá, palavras agora do Wagner Herzog no seu artigo. Sem dúvida, a escalada autoritária do totalitarismo cultural progressista nos últimos anos tem sido sumariamente deletéria e prejudicial para a liberdade de expressão. Como seria de se esperar, a cada dia que passa, o autoritarismo progressista continua a se expandir de maneira irrefreável, prejudicando a liberdade dos indivíduos de formas cada vez mais deploráveis e contundentes. Com a ascensão da tirania politicamente correta e a invasão a todos os terrenos culturais, o autoritarismo progressista foi se alastrando e consolidando sua hegemonia em determinados segmentos. Com a eventual eclosão e a expansão da opressiva e distópica cultura do cancelamento, uma progenie inevitável do totalitarismo progressista, todas as pessoas que manifestam opiniões, crenças ou posicionamentos que não estão alinhados com as pautas universitárias da moda tornam-se um alvo. Isso aqui é muito verdade, assim, né, o que está acontecendo. A gente está vendo pessoas que expressam suas opiniões, ele vai usar um exemplo aqui daqui a pouco, né? Você não se alinha com a esquerda progressista, a beautiful people. Bom, você é um racista, fascista, machista, misógino, taxista, eletricista, enxadrista e, portanto, você tem que ser cancelado da sociedade. As pessoas vão ligar no seu trabalho e exigir que você seja demitido. E aí, olha como a armadilha se fecha.
Você tem o CEO da sua empresa, que é um retardado formado nas escolas e faculdades estatais, que cede à pressão da cultura woke porque ele foi treinado com ESG, esse monte de coisa, e estive na faculdade de administração e posso dizer isso com uma relativa propriedade. É basicamente essa porcaria de agenda woke sendo ensinada nas escolas. Então, né, vamos olhar para isso. Então você tem a faculdade forma um retardado que vai ser o CEO. O CEO se torna um retardado e aí basicamente o CEO retardado cede à pressão de retardados que estão querendo demitir uma pessoa só porque ela expressou a sua opinião. Percebe o ciclo? Mas vamos lá, seguindo as palavras do Wagner aqui. Vamos lá. Há várias semanas vimos a enorme repercussão causada pelo caso envolvendo o jogador profissional de vôlei Maurício Souza. Nota mental tá aqui para vocês. Esse artigo é um pouco antigo, assim, entre aspas, já tem alguns meses, então era o caso da moda, mas substitua o caso do jogador Maurício Souza por qualquer outro caso de cancelamento da esquerda totalitária progressista. Pegue, por exemplo, o caso do Léo Lins, que talvez seja o mais recente. Então, é um exemplo. Que foi cancelado pelo simples fato de ter emitido sua opinião pessoal sobre um personagem de histórias em quadrinho, John Kent, o novo Superman, que é bissexual. E aqui eu deixo uma pergunta para vocês, meus inscritos, eu quero que vocês respondam isso. Para comer do Superman lá, o Superman novo lá, você precisa de uma camisinha de kryptonita? Respondam aqui nos comentários. Maurício Souza reprovou a conduta sexual do personagem, o que é um direito pessoal inalienável que ele tem. Ele não é obrigado a gostar ou aprovar a bissexualidade. Como qualquer pessoa, ele tem o direito pleno de criticar tudo aquilo que ele não gosta. No entanto, pelo simples fato de emitir a sua opinião pessoal, Maurício Souza foi acusado de homofobia. Imagino que eu vou ser acusado com a piada que eu fiz agora há pouco. Tô cagando. Spoiler. E teve seu contrato rescindido, sendo desligado do Minas Tênis Clube. Lamentavelmente, Maurício Souza não foi o primeiro e nem será o último indivíduo a sofrer com a opressiva e autoritária cultura do cancelamento. Olha só, o Wagner Herzog estava prevendo o futuro. O Léo Lins, acho que na escala ali foi o próximo. Como uma tirania cultural que está em plena ascensão e usufrui de um amplo apoio do establishment, essa nova forma de totalitarismo cultural colorido e festivo está se impondo de formas e maneiras bastante contundentes em praticamente todas as esferas da sociedade contemporânea. Alguém discorda de uma linha do que está escrito aqui? Sua intenção é relegar ao ostracismo todos aqueles que não se curvam ao totalitarismo progressista, criminalizando opiniões e crenças que divergem do culto à libertinagem hedonista pós-moderna. Isso aqui é como música para meus ouvidos, libertinagem hedonista pós-moderna. A raiz da degradação cultural é esse hedonismo mesmo. E spoiler, o Wagner Herzog escreve muitos artigos atacando esse problema, tá? Então, pra quem quiser ler mais artigos dele, eu vou deixar vários artigos dele aqui na descrição, tá? Inclusive esse aqui, de novo, em Drive. E eu já fiz um vídeo aqui com ele aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. E vou ver também se eu trocar uma ideia com ele, ver se a gente marca alguma live aí de novo. Já faz um tempo já que a gente trocou uma live, é sempre legal trazer ele aqui pro canal, é sempre produtivo. É uma pessoa muito agradável de conversar, então se rolar uma aí, fiquem atentos no canal. Então, inscrevam, comentem, compartilhem, enfim, façam tudo aquilo que vocês fazem nos outros canais. Não falei no começo do vídeo, estou falando agora, façam aí, então me ajudem a bater mais inscritos. E lembrando que eu falei no começo do vídeo, baixem esse vídeo e postem no canal de vocês também. Deem os créditos lá, coloca na descrição o vídeo original, fala pra galera, vai lá, se inscreve no canal do cara lá, dá uma moral, beleza? Então, fazendo esse contrato tácito aí com vocês. Vamos seguir aqui. Oculto por trás de todo esse ativismo autoritário, o que temos de fato é uma profunda hostilidade por padrões morais tradicionalistas, cristãos e conservadores. No entanto, é fundamental entendermos uma questão imperativa, que explica em partes o conflito aqui criado. Todos os progressistas contemporâneos são crias oriundas do direito positivo. Por essa razão, eles jamais entenderão de forma pragmática e objetiva conceitos como criminalidade, direitos de propriedade, agressão e liberdade de expressão pela perspectiva do justnaturalismo, que é manifestamente o direito em seu estado mais puro, correto, ético e equilibrado. É exatamente isso. Esse justpositivismo é a raiz do problema também. Uma das, né? Tem várias, assim. Essa raiz ela tem vários tentáculos e um deles é esse justpositivismo. Eles não entendem um conceito básico, tipo assim. Eles ficam gritando, né, quando é pra assassinar bebês, por exemplo, eles ficam gritando, meu corpo, minhas regras. As mulheres evocam esse direito, né, de retalhar bebês e falam, não, é meu corpo, minhas regras.
Tá, beleza. Seu corpo, suas regras. Ok, então vamos levar essa premissa como universalizável. Então, portanto, seu corpo é sua propriedade. Você não pode argumentar contra isso, porque senão você cai em contradição. Então, minha propriedade e minhas regras é igualmente válido como meu corpo e minhas regras, certo? Então, se eu quiser organizar uma reunião, sei lá, do PRB, digamos, eu vou fundar o PRB, o Partido Racista do Brasil. Estou dando um exemplo, tá? Que é um partido que quer descriminalizar o racismo como insulto, ou até mesmo seja algum cara mais maluco ainda que dentro do partido ali quer descriminalizar o racismo, quer defender o direito de pessoas poderem agredir outras pessoas por causa de cor de pele. Não estou falando de negros e brancos, estou falando de cor de pele, tá? Porque racismo é isso. Essa pessoa vai poder fazer isso dentro da casa dela? Para um progressista, não. Para um libertário, a gente vai olhar para essa pessoa com mais profundo desprezo, asco, nojo, ojeriza, organizar um boicote social massivo para que essa pessoa, de preferência, morra de fome, mas a gente não vai agredir ela. É basicamente isso, é a diferença. Vamos lá, seguindo. Pela ótica justnaturalista, uma opinião é uma opinião. Ponto final. E absolutamente ninguém deve ser preso, cancelado, sabotado ou boicotado por expressar uma opinião particular sobre qualquer assunto. Perfeito aqui, ele explica muito bem. Palavras não agridem ninguém, portanto jamais poderiam ser consideradas um crime em si. Apenas deveriam ser tipificados como crimes agressões de caráter objetivo, como roubo, sequestro, fraude, extorsão, estupro e infrações similares, que representam uma ameaça direta à integridade física da vítima ou que busquem subtrair alguma posse empregando a violência. Eu só faço um acréscimo aqui que o Wagner Herzog esqueceu de colocar. Pra gente libertário, a ameaça também é um crime, tá? Mesmo que seja um crime com uso de palavras, seja escrito ou seja falado mesmo, digitado, né? Por que é um crime? Porque, digamos, eu chego pra uma pessoa e falo pra ela, olha só, ou você me dá 10 mil reais ou eu te dou um soco na cara. E aí a pessoa dá 10 mil reais pra essa pessoa. Na verdade ela não está dando, ela está sendo vítima de uma coação, de uma ameaça, e ela não daria aqueles 10 mil reais se ela não tivesse sendo ameaçada por, sei lá, tomar um soco na cara, e a pessoa, sei lá, de repente não quer tomar esse soco na cara e paga os 10 mil reais. Mas não quer dizer que ela prefere pagar 10 mil reais a tomar um soco na cara. Quer dizer que ela foi coagida a. Mas, por exemplo, uma chantagem não entra como crime para o libertarianismo. Digamos, você chega para um cara e fala, rapaz, ó, tem umas fotos tuas aqui, ó, você entrando no motel ali com a tua amante, hein? Ó, vai moer pra tu se tua mulher ficar sabendo. Mas, assim, ela não pode... Se você quiser que ela não fique sabendo, a gente fecha cenzão aí pra mim aí e tua mulher nunca fica sabendo, eu te entrego as fotos aqui que eu tenho e fica... Beleza, fechado? É um contrato. Estou dizendo, você me paga 100 reais ou eu revelo um segredo seu, que pode causar um problema pra você. A sua mulher pode descobrir que você traiu ela e você ser jogado pra fora de casa, que seria bela e moral, né? Mas o chantagista pode fazer isso. Então uma chantagem não é crime também para a ética libertária, tá? Deixando claro. Embora só para separar o que é chantagem do que é ameaça. Entendeu? Mas vamos lá. Infelizmente, a geração Floquinho de Neve, eu adoro quando ele fala isso, é muito engraçado, terrivelmente histérica, egocêntrica e sensível, fica profundamente ofendida e consternada sempre que alguém defende posicionamentos contrários à religião progressista. Eu adoro quando ele usa esse termo religião progressista porque o progressismo ele tem todos os aspectos de uma religião política, e para quem não conhece o que é religião política, eu vou deixar aqui na descrição também para expandir um pouco esse artigo, porque esse artigo é muito bom e vale ser expandido, o conceito de religião política do Eric Wagner. Eu não vou explicar isso aqui porque ficaria muito complexo, muito grande, e o artigo já é bem grande, bem denso e bastante complexo para explicar isso. Então, aqui na descrição, dá uma lida lá sobre Wagner. Eu vou deixar um podcast e alguns artigos que eu achar aí sobre o conceito de religião política pro Wagner, tá? Por essa razão, os guerreiros da justiça social sinceramente acreditam que o papai-estado deve censurar todas as opiniões que eles não gostam de ouvir, assim como deve também criar leis para encarcerar todos aqueles que falam ou escrevem coisas que desagradam a militância. Isso aqui é muito engraçado porque ele escreveu esse artigo, desagradou a militância e agora estão tentando prender ele por causa disso. Engraçado assim no sentido de que ele mesmo acabou sendo vítima disso. Como a geração Floquinho de Neve foi criada para acreditar que todas as suas vontades pessoais e disposições ideológicas devem ser sumariamente atendidas pelo Papai Estado, elas embarcaram em uma cruzada moral que pretende erradicar todas as coisas que são ofensivas à ideologia progressista.
Só assim eles poderão deflagrar na Terra o seu tão sonhado paraíso hedonista e igualitário, de inimaginável esplendor e felicidade. Em virtude do seu comportamento intrinsecamente despótico, autoritário e egocêntrico, acaba sendo inevitável que militantes progressistas problematizem tudo aquilo que os desagrada. Como são criaturas inúteis destituídas de ocupação real e verdadeiro sentido na vida, sendo oprimidas unicamente na sua própria imaginação, militantes progressistas precisam constantemente inventar novos vilões para serem combatidos. É engraçado que eles se acham os heróis, mas na verdade eles são os próprios vilões da história, do mundo real, né? Essa galera é autoritária, ela quer calar pessoas, ela quer que as pessoas parem de expressar suas ideias, sabe? Então é bizarro isso. Partindo dessa perspectiva, é natural que a militância é natural para a militância que absolutamente tudo que exista no mundo e que não se enquadra com as regras autoritárias e restritivas da religião progressista seja encarado como um problema. Para a geração Floquinho de Neve, o capitalismo é um problema. O fascismo é um problema. A iniciativa privada é um problema. O homem branco, tradicionalista, conservador e heterossexual é um problema. Isso aqui, você falar branco, tradicionalista, heterossexual e conservador, deve dar um gatilho na galera, né? Eu imagino a juíza, ou promotora, enfim, quem está censurando o Wagner lendo isso aqui, falando: meu Deus do céu, esse cara tá falando em homem branco, conservador e heterossexual. Meu Deus, o que é isso? Eu preciso censurar esse cara. Deve ter dado um gatilho absurdo na mulher. É sempre mulher, né? É sempre mulher censurando, né? É foda. Nem sempre uma mulher, mas sempre uma mulher, é aquilo, né? E depois fala, os gregos eram machistas por segregar a mulher da polis. Não, os gregos estavam certos. A liberdade é um problema. Monteiro Lobato é um problema. Sim, até mesmo o renomado ícone da literatura brasileira, autor, entre outros títulos, de Urupês, foi vítima da cultura do cancelamento, acusado de ser racista e eugenista. Para a esquerda, praticamente tudo é um problema. Na mentalidade da militância progressista, tudo é motivo para reclamação. Foi em função desse comportamento histérico, histriônico e infantil que o famoso pensador conservador libertário americano P.J. O'Rourke afirmou que o esquerdismo é uma filosofia de pirralhos chorões. Assina embaixo. O que é uma verdade absoluta e irrefutável em todos os sentidos. Assina embaixo de novo. De fato, todas as filosofias de esquerda, de forma geral, são idealizações utópicas e infantis de um mundo perfeito. Enquanto o mundo não se transforma naquela colorida e vibrante utopia que é apresentada pela cartilha socialista padrão, militantes continuarão a reclamar contra tudo o que existe no mundo de forma agressiva, visceral e beligerante. Evidentemente, eles não vão fazer absolutamente nada de positivo ou construtivo para que o mundo se transforme no gracioso paraíso que eles tanto desejam ver consolidado, mas eles continuarão a berrar e vociferar muito em sua busca incessante pela utopia, marcando presença em passeatas inúteis ou combatendo o fascismo imaginário nas redes sociais. É engraçado que eles combatem o fascismo imaginário nas redes sociais, mas eles agem exatamente igual os fascistas agiam. Então, né? Quem são os verdadeiros fascistas? Sem dúvida, estamos muito perto de ver leis absurdas e estúpidas sendo implementadas para agradar a militância da terra colorida, do assistencialismo eterno, onde nada é escasso e tudo cai do céu. Em breve, você não poderá usar calças pretas, pois elas são consideradas peças de vestuário excessivamente heterossexuais. Apenas calças amarelas ou coloridas serão permitidas. Você também terá que tingir de cor de rosa uma mecha do seu cabelo, pois preservar o seu cabelo na sua cor natural é heteronormativo demais da sua parte, sendo portanto um componente demasiadamente opressor da sociedade. Você também não poderá ver filmes de guerra ou de ação, apenas comédias românticas, pois certos gêneros de filme exaltam a violência do patriarcado e isso impede o mundo de tornar uma graciosa festa colorida de fraternidade universitárias, ungidas por pôneis resplandecentes, hedonismo infinito, vadiagem universitária e autogratificação psicodélica, que certamente são elementos indispensáveis para se produzir o paraíso na Terra. Eu adoro quando ele tira uma onda com isso. Eu absolutamente amo ler os textos do Wagner Herzog, eu acho ele incrivelmente talentoso na escrita dele e é muito divertido. Porque ele escreve de um jeito assim que tipo, ele zoa os caras, mas ao mesmo tempo ele zoa com uma elegância que não tem como tu não rir, sabe? Tipo, é muito foda. Mas vamos lá, seguindo. Peraí, tá pingando notificação aqui no PC. Enfim, vídeo sem edição é isso aí. Sabemos perfeitamente, no entanto, que dentre as atitudes opressivas que a militância progressista mais se empenha em combater estão o racismo, o fascismo, o machismo e a homofobia. No entanto, é fundamental entender que ser racista, fascista, machista ou homofóbico não são crimes em si. Na prática, todos esses elementos são apenas traços de personalidade. E eles não podem ser
pura e simplesmente criminalizados porque ideólogos e militantes progressistas iluminados não gostam deles. Tanto pela ética quanto pela ótica justnaturalista, é facilmente compreensível entender que esses traços de personalidades não podem ser criminalizados ou proibidos simplesmente porque integrantes de uma ideologia não têm nenhuma apreciação ou simpatia por eles. Da mesma forma, nenhum desses traços de personalidade representa em si um perigo para a sociedade, pelo simples fato de existir. Por incrível que pareça, até mesmo o machismo, o racismo, o fascismo e a homofobia merecem a devida apologia. Mas vamos analisar cada um desses tópicos separadamente para entender melhor. Então aqui ele vai fazer uma análise individualizada de cada parte. E aqui fica bastante interessante, tá? Ele começa pelo racismo e... Vamos lá. Quando falamos no Japão, normalmente não fazemos nenhuma associação da sociedade japonesa com o racismo. No entanto, é incontestável o fato de que a sociedade japonesa pode ser considerada uma das sociedades mais racistas do mundo. E a verdade é que não há absolutamente nada de errado com isso. Aproximadamente 97% da população do Japão é nativa. Apenas 3% do componente populacional é constituído por estrangeiros. A população do Japão é estimada em aproximadamente 126 milhões de habitantes. Isso faz a sociedade japonesa ser uma das mais homogêneas do mundo. As autoridades japonesas reconhecidamente dificultam o processo de seleção e aplicação, calma aí, estou mandando a página aqui, a estrangeiros que desejam se tornar residentes. E a maioria dos japoneses aprova essa decisão. Diversos estabelecimentos comerciais como hotéis, bares e restaurantes por todo o país têm placas na entrada que dizem somente para japoneses. E a maioria desses estabelecimentos se recusa ostensivamente a atender ou aceitar clientes estrangeiros, não importa quão ricos ou abastados sejam. Ou seja, a galera lá, tipo, dá até pra você colocar como xenofobia, né? E antes que alguém fale que xenofobia é crime, xenofobia, né, pode falar assim, ah, é crime. Há um debate, mas assim, se xenofobia é crime, certamente é coisa de carioca, porque a gente sabe como funciona, né? Na Terra do Sol Nascente, a hostilidade e a desconfiança natural para com estrangeiros é tão grande que até mesmo indivíduos que nascem em algum outro país, mas são filhos de pais japoneses, não são considerados cidadãos plenamente japoneses. Se esses indivíduos decidem sair de seu país de origem para se estabelecer no Japão, mesmo tendo descendência nipônica legítima e inquestionável, eles enfrentarão uma discriminação social considerável, especialmente se não dominarem o idioma japonês de forma impecável. Este fato mostra que a discriminação é uma parte tão indissociável quanto elementar da sociedade japonesa. Ela está tão profundamente arraigada à cultura nipônica que é praticamente impossível alterá-la ou atenuá-la por qualquer motivo. A verdade é que, quando falamos de um país como o Japão, nem todos os discursos politicamente corretos do mundo, nem a história progressista ocidental mais inflamada, poderão algum dia modificar, estipar ou sequer atenuar o componente racista da cultura nipônica. E isso é consequência de uma questão tão simples quanto primordial. Discriminar faz parte da natureza humana, sendo tanto um direito individual quanto um elemento cultural inerente a muitas nações do mundo. O japonês não tem problema algum em admitir ou institucionalizar seu preconceito, justamente pelo fato que a ideologia politicamente correta não tem no Oriente a força e a presença que tem no Ocidente. Na China, então, essa ideia de woke, politicamente correto, essa esquerda dedo no cu e gritaria, lá não se cria, é esquerda operária raiz mesmo. E é fundamental enfatizar que, sendo de maneira pacífica, ou seja, não violando nem agredindo terceiros, a discriminação é um recurso natural dos seres humanos que está diretamente associado à questão como familiaridade e segurança. Isso aqui é muito importante entender. Quando libertários defendem que pessoas podem ser racistas, libertários não estão defendendo que pessoas sejam agredidas por causa de racismo. Eu, particularmente, defendo que, caso um indivíduo seja agredido por causa de racismo, eu defendo que essa pessoa que agrediu, no caso o agressor, sofra uma pena pelo menos, sei lá, 2, 3, 4, 5 vezes maior do que caso de uma agressão simples. Digamos assim, a pena por agressão. Vamos dar um exemplo aqui. Numa sociedade, você agredir alguém, você toma uma multa de R$ 1.000 porque vai para a pessoa agredida, e aí você pega, sei lá, 2 meses de cadeia. Um exemplo, você fica 2 meses na cadeia por causa disso. Cara, pra mim, assim, se você agredir alguém por motivo de racismo, você deveria, tipo, pegar uma multa, sei lá, de R$ 10.000 e ficar 2 anos na cadeia. Uma proporção bem maior. Entendeu? Ao invés de você pegar, tipo, pouco tempo de cadeia, você pega, tipo, muito mais. Porque, assim, você precisa aprender alguma coisa, né? E outra, uma pessoa dessa é perigosa, porque, né, ela não só está falando merda, mas ela está aplicando a merda que ela acredita fazendo isso, basicamente. Mas vamos lá, seguindo. Absolutamente ninguém deve ser forçado a apreciar ou integrar-se a raças, etnias, pessoas ou tribos que não lhe transmitem sentimentos de segurança
ou familiaridade. Integração forçada é o verdadeiro crime, e isso diversos países europeus, principalmente os escandinavos, países que lideram o ranking de submissão à ideologia politicamente correta, aprenderam da pior forma possível. A integração forçada com imigrantes islâmicos resultou em ondas de assassinatos, estupro e violência inimagináveis para diversos países europeus, até então civilizados, que a imprensa ocidental politicamente correta e a militância progressista estão permanentemente tentando esconder, porque não desejam que o Ocidente descubra como a agenda humanitária da integração forçada dos povos muçulmanos em países do Velho Mundo resultou em alguma das piores chacinas e tragédias na história recente da Europa. É só você ver que todos os atentados terroristas que foram cometidos na França nos últimos anos têm uma coisa em comum. Em algum momento alguém gritou Allah Akbar. Tá. Só isso que eu tenho a dizer. E pra quem não sabe, Allah Akbar significa literalmente Deus é mais grande. Literalmente essa é a tradução, tá? Eu sei que pro português está errado, mas a tradução literal é essa. Ou seja, ao discriminarem estrangeiros, os japoneses estão apenas se protegendo e lutando para preservar sua nação como um ambiente cultural, étnico e social que lhe é seguro e familiar, assim se opondo a mudanças bruscas, indesejadas e antinaturais que poderiam comprometer a estabilidade social do país. A discriminação, sendo de natureza pacífica, é benévola, salutar e indubitavelmente ajuda a manter a estabilidade social da comunidade. Toda e qualquer forma de integração forçada deve ser repudiada com veemência, pois, mais cedo ou mais tarde, ela irá subverter a ordem social vigente e sempre será acompanhada de deploráveis e dramáticos resultados. Para citar novamente os países escandinavos, a Suécia é um excelente exemplo do que não fazer. Tendo seguido o caminho contrário da discriminação racial praticada pela sociedade japonesa, eita, me perdi aqui, peraí. Achei. Atualmente a sociedade sueca, além de afundar de forma consistente na lama da libertinagem, da decadência e da deterioração progressista, sofre em demasia com os imigrantes muçulmanos, que foram deixados praticamente livres para matar, saquear, esquartejar e estuprar quem eles quiserem. Hoje, eles são praticamente intocáveis, visto que denunciá-los, desmoralizá-los ou acusá-los de qualquer crime é uma atitude politicamente incorreta e altamente reprovada pelo establishment progressista. A elite socialista sueca jamais se atreve a acusá-los de qualquer crime, pois temem ser classificados como xenófobos e intolerantes. Ou seja, a desgraça da Europa, sobretudo dos países escandinavos, foi não ter oferecido nenhuma resistência à ideologia progressista politicamente correta. Hoje, eles são totalmente submissos a ela. Então isso aqui é muito perigoso, tá? Se eu não me engano, eu acho que Oslo, na Noruega, teve um caso de nos últimos anos teve uma disparada gigantesca assim, de crimes de estupro, crimes sexuais de maneira geral. E é muito absurdo o que tem rolado. E aí quando você vai puxar os dados de quem que tá fazendo o crime, é sempre a galera do kebab, né? É sempre eles que estão fazendo isso. Aí volta naquilo, nem sempre um kebab, mas sempre um kebab. Então, né? Fazer o que se os caras são, tipo, descivilizados ao ponto de, por exemplo... Então, você que é mulher aí, você não pode nem dirigir um carro. Ou você não pode... escolher com quem você vai casar, você tem que ser submissa ao homem e coisas tipo absurdas dessa. Ah, mas isso é a religião deles, a cultura deles. Não existe religião e cultura quando uma mulher sai sem um pedaço de pano patético na cara e ela é apedrejada na rua por causa disso. Isso não é cultura, isso é bárbaro. Isso é sub-humano, é gente que precisa ser civilizada. Precisa aprender a viver em sociedade, aprender a viver como gente, porque aquilo ali é bicho, é animal. Então, o que eles fazem? Eles invadem outros países para poder transformar os outros países em animalescos iguais a eles. Os países escandinavos, a França, por exemplo. A França já era, a França foi islamizada, virou um califado. O exemplo do Japão mostra, portanto, para além de qualquer dúvida, a importância ética e prática da discriminação, que é perfeitamente aceitável e natural, sendo uma tendência inerente aos seres humanos e, portanto, intrínseca a determinados comportamentos, sociedades e culturas. Indo ainda mais longe nessa questão, devemos entender que, na verdade, todos nós discriminamos e não existe absolutamente nada de errado nisso. Discriminar pessoas faz parte da natureza humana e quem se recusa a admitir esse fato é hipócrita. Mulheres discriminam homens na hora de selecionar um parceiro. Elas avaliam diversos quesitos, como altura, aparência, status social, condição financeira e carisma. E dentre suas opções, elas sempre escolherão o homem mais atraente, másculo e viril,
em detrimento de todos os baixinhos, cavos, carentes, frágeis e inibidos que possam estar disponíveis. Ou seja, basicamente a mulherada lacradora, esquerdista, woke, ela adora ela odeia o esquerdomacho, o arquétipo do esquerdomacho, e que é um alfa de direita, né? Como sempre. Mas é aquilo, né, cara? Se você é um alfa de direita aí, minha sugestão, deixa lá na Siririca. Seguindo. Da mesma forma, homens sempre terão preferência por mulheres jovens, atraentes e delicadas, em detrimento de todas as feministas de meia idade, acima do peso, de cabelo pintado, que são mães solteiras e militantes socialistas. RT. A própria militância progressista discrimina pessoas de forma virulenta e intransigente, como fica evidente no tratamento que dispensa a mulheres bolsonaristas e a negros de direita. A verdade é que, não importa o nível de histeria da militância progressista, a discriminação é inerente à condição humana e um direito natural e inalienável de todos. É parte indissociável da natureza humana e qualquer pessoa que pode e deve exercer esse direito sempre que desejar. Eu só colocaria uma correção aqui, tá? A discriminação não é um direito per si, ela é um corolário. O que quer dizer? Você pode dizer assim, o único direito que você tem é o direito à propriedade privada. Ponto. Ah, e qual que seria o corolário disso? Vida, liberdade, discriminação também, você pode alegar que é um direito você permitir ou não a entrada de pessoas na sua casa. Ah, mas isso é um ato discriminatório. Sim, exatamente. Eu estou usando a minha propriedade da forma que eu quero. Então, portanto, é uma forma de você ter um corolário. Digamos que alguém pode olhar assim e falar assim, a forma como eu quero viver a minha vida, buscar minha felicidade, você pode dizer que, tipo assim, propriedade é o direito e você tem como corolário vida, liberdade e busca de felicidade. Um exemplo. E sei lá, de repente, para uma pessoa, a busca da felicidade dela é ficar jogando videogame o dia inteiro. E aí outra pessoa que absolutamente odeia videogame pode achar isso a coisa mais deplorável do mundo e achar isso completamente horrível. Mas tá tudo certo, é só uma diferença de perspectiva moral de cada ser humano. Mas vamos lá. Não existe absolutamente nada de errado em discriminar pessoas. O problema real é a ideologia progressista e o autoritarismo politicamente correto, movimentos tirânicos que não respeitam o direito das pessoas de discriminar. Fascismo. Quando falamos de fascismo, precisamos entender que, para a esquerda política, o fascismo é compreendido como um conceito completamente divorciado do seu significado original. Ou seja, tudo é fascismo e, portanto, nada é fascismo. Para um militante de esquerda, fascista é todo aquele que defende posicionamentos contrários ao progressismo, não se referindo necessariamente a um fascista clássico. Mas, seja como for, é necessário entender que, como qualquer ideologia política, até mesmo o fascismo clássico tem o direito de existir e ocupar o seu devido lugar. Portanto, fascistas não devem ser arbitrariamente censurados, apesar de defenderem conceitos que representam uma completa antítese de tudo aquilo que é valioso para os entusiastas da liberdade. Tá vendo, seus esquerdistas do caralho? O fascista e o libertário, eles são o oposto, tá? O retardado mental. Quem defende liberdade não defende fascismo. Em um país como o Brasil, onde socialistas e comunistas têm total liberdade para se expressar, defender suas ideologias e até mesmo formar partidos políticos, não faz absolutamente o menor sentido que fascistas, e até mesmo nazistas assumidos, sofram qualquer tipo de discriminação. Embora socialistas e comunistas se sintam moralmente superiores aos fascistas, ou a qualquer outra filosofia política ou escola de pensamento, sabemos perfeitamente que o seu senso de superioridade é fruto de uma pueril romanização universitária de sua própria ideologia. A história mostra efetivamente que o socialismo clássico e o comunismo causaram muito mais destruição que o fascismo. Embora, fique claro, tá? A grande ideologia totalitária vencedora do século passado foi o fascismo, especialmente o fascismo econômico. Portanto, se socialistas e comunistas têm total liberdade para se expressar, não existe a menor razão para que fascistas não usufruam dessa mesma liberdade. É claro, nesse ponto, seremos invariavelmente confrontados por um oportuno dilema, o famoso paradoxo da intolerância de Karl Popper. Até que ponto uma sociedade livre e tolerante deve tolerar a intolerância, inerente a ideologias totalitárias, e o fascismo é totalitário? As leis de propriedade privada resolveriam isso em uma sociedade livre. O mais importante a levarmos em consideração no atual contexto, no entanto, ao defender ou criticar uma determinada ideologia, filosofia ou escola de pensamento, é entender que, seja qual ela for, ela tem o direito de existir. E todas as pessoas que a defendem têm o direito de defendê-la, da mesma maneira que todos os seus detratores têm o direito de criticá-la. Ou seja, como é que você lida com os idiotas autoritários?
com debate, com razão, com lógica, com argumento, e não com censura, porrada, cala a boca, fica quieto. Basicamente assim. Essa é uma forte razão para jamais apoiarmos a censura. Muito pelo contrário, devemos repudiar com veemência e intransigência toda e qualquer forma de censura, especialmente a estatal. Olha que engraçado, um artigo contra a censura estatal sendo censurado pela censura estatal. Isso é paradoxalmente bizarro. Caiu o trequinho aqui do microfone aqui. Então, estava recolocando. Bom, vamos lá. Existem duas fortes razões para isso. A primeira delas é a volatilidade da censura, especialmente a estatal. A censura oficial do governo, depois que implementada, torna-se absolutamente incontrolável. Hoje, ela pode estar apontada para um grupo de pessoas cujas ideias divergem das suas, mas amanhã ela pode estar apontada justamente para as ideias que você defende. É fundamental, portanto, compreendermos que a censura estatal é incontrolável. Um exemplo disso é uma jornalista foi censurada recentemente. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar também aqui na descrição, tá, para vocês acompanharem. Esse vídeo também ficou muito bom, sobre o totalitarismo democrático, o conceito do que está acontecendo. Até onde eu sei é um conceito meu, então sigam lá no vídeo. E lá tem um exemplo de que assim, uma jornalista de esquerda foi censurada. E ela já virou blogueira, tá? É sempre assim, sempre que um jornalista é censurado, ele é rebaixado ao nível de blogueiro. Enfim. Sob qualquer ponto de vista, é muito mais vantajoso que exista uma vasta pluralidade de ideias conflitantes na sociedade, competindo entre si, do que o Estado decidir que ideias podem ser difundidas ou não. Além do mais, libertários e anarcocapitalistas não podem nunca esperar qualquer tipo de simpatia por parte das autoridades governamentais. Para o Estado, seria infinitamente mais prático e vantajoso criminalizar o libertarianismo e o anarcocapitalismo, sob a alegação de que são filosofias perigosas difundidas por extremistas radicais que ameaçam o Estado democrático de direito, do que o fascismo ou qualquer outra ideologia centrada em governos burocráticos e onipotentes. E assim, a gente libertário infelizmente ainda é pouco relevante politicamente para ser notado, censurado, mas isso vai chegar, tá? A hora que eles perceberem que a gente é ferrenhamente antidemocrático, no sentido de ser contra a democracia como forma de governo, eles vão vir pra cima da gente, tá? Não tenha dúvida disso, não. O Wagner Herzog e a ANCAP já tá sofrendo com isso. Mas vamos lá. Portanto, defender a censura, especialmente a estatal, representa sempre um perigo para o próprio indivíduo, que mais cedo ou mais tarde poderá ver a censura oficial do sistema se voltar contra ele. Outra razão... Eita, peraí, eu me perdi aqui. Outra razão pela qual libertários jamais devem defender a censura é porque, ao contrário dos estatistas, não é coerente que defensores da liberdade se comportem como se o Estado fosse seu papai e o governo fosse sua mamãe. Não devemos terceirizar nossas próprias responsabilidades, tampouco devemos nos comportar como adultos infantilizados. Assumimos a responsabilidade de combater todas as ideologias e filosofias que agridem a liberdade dos seres humanos. Não procuramos políticos ou burocratas para exercer essa tarefa por nós. Olha eu aqui, sendo o adulto na sala, vamos dizer assim, botando a cara, fazendo uma leitura comentada, defendendo que as pessoas têm que ser livres para expressar suas ideias, fazendo leitura comentada de um artigo que está sendo censurado. Como é que você combate uma ideologia totalitária? Da forma que eu estou fazendo, da forma que outras pessoas estão fazendo, expondo ao ridículo, defendendo, fazendo a coisa certa. Mas enfim, vamos lá. Portanto, se você ver um fascista sendo censurado nas redes sociais ou em qualquer outro lugar, assuma suas dores, sinta-se compelido a defendê-lo, mostre aos seus detratores que ele tem todo o direito de se expressar como qualquer pessoa. Você não tem a obrigação de concordar com ele ou apreciar as ideias que ele defende, mas silenciar arbitrariamente qualquer pessoa não é uma pauta que honra a liberdade. Se você não gosta de Estado, planejamento central, burocracia, impostos, tarifas, políticas coletivistas, nacionalistas e desenvolvimentistas, mostre com argumentos coesos e convincentes por que a liberdade e o livre mercado são superiores a todos esses conceitos, mas repudie a censura com intransigência e mordacidade. Em primeiro lugar, porque você aprecia e defende a liberdade de expressão para todas as pessoas. Isso é muito importante. Até para quem quer calar a boca da gente, a gente tem que defender a liberdade de expressão. Isso é ser consistente. Em segundo lugar, por entender perfeitamente que, se a censura eventualmente se tornar uma política de Estado vigente entre a sociedade, e infelizmente já se tornou,
é mais provável que ela atinja primeiro os defensores da liberdade do que os defensores do Estado. Isso é meio óbvio, né? Vamos lá, pro tópico agora do machismo. Muitos elementos do comportamento masculino que hoje são atacados com virulência e considerados machistas pelo movimento progressista são, na verdade, manifestações naturais intrínsecas ao homem, que nossos avós cultivaram ao longo de suas vidas sem serem recriminados por isso. Com a ascensão do feminismo, o progressismo e a eventual problematização do sexo masculino, o antagonismo militante dos principais líderes da revolução sexual da contracultura passou a naturalmente condenar todos os atributos genuinamente masculinos, por considerá-los como símbolo de opressão e dominação social. Apesar do Brasil ser uma sociedade liberal ultraprogressista, onde o Estado protege mais as mulheres do que as crianças, afinal, a cada semana novas leis são implementadas concedendo inúmeros privilégios e benefícios às mulheres, aos quais elas jamais teriam direito em uma sociedade genuinamente machista e patriarcal, a esquerda política persiste em tentar difundir a fantasia da opressão masculina e o mito de que vivemos em uma sociedade machista e patriarcal. Não vivemos, como diz o Renato Amoedo 38 de maneira muito lúcida, nós vivemos num estado ginofascista. E ele tá certo pra caralho nisso. Como sempre, a realidade mostra um cenário muito diferente daquilo que é pregado pela militância da terra da fantasia. Eu chamo essa galera do fantástico mundo de Karl Marx. No Brasil, mulheres podem votar, podem ocupar posições de poder e autoridade tanto na esfera pública quanto em companhias privadas, podem se candidatar a cargos políticos, podem ser vereadoras, deputadas, governadoras, podem ser proprietárias do próprio negócio, podem se divorciar, podem dirigir, podem comprar armas, podem andar de biquíni nas praias, podem usar saias extremamente curtas, podem ver programas de televisão sobre sexo voltadas única e exclusivamente para o público feminino, podem se casar com outras mulheres, podem ser promíscuas, podem consumir bebidas alcoólicas ao ponto de embriaguez e podem fazer praticamente tudo aquilo que elas desejarem. A única coisa que eu sou contra de toda essa lista aqui tá, é que mulher vote. Porque pra mim ninguém deveria votar e nem mulher, nem homem, nem ninguém. Então, só por isso, basicamente. Mas de resto aqui, bela e moral. Pode fazer o que quiser. Eu só sou contra, bela e moral nem tudo, mas enfim, promiscuidade é imoral. O que mostra, no Brasil do século XXI, as mulheres são genuinamente livres para fazer as próprias escolhas em praticamente todos os aspectos de suas vidas, o que mostra efetivamente que a tal opressão do patriarcado não existe. O liberalismo social extremo do qual as mulheres usufruem no Brasil atual, e que poderíamos estender a toda a sociedade contemporânea ocidental, é suficiente para desmantelar completamente a fábula feminista da sociedade patriarcal machista e opressora, que existe única e exclusivamente no mundinho de fantasias ideológicas da esquerda progressista. Tão importante quanto é fundamental compreender que nenhum homem é obrigado a levar o feminismo a sério ou considerá-lo um movimento social e político legítimo. Eu desprezo o feminismo. Sempre que eu posso fazer bullying com o feminismo, eu faço, tá? Para um homem, ser considerado machista ou até mesmo assumir-se como não deveria ser um problema. Sou machista pra caralho, graças a Deus. O progressismo e o feminismo, como o seu nefasto hábito de demonizar os homens, bem como todos os elementos inerentes ao comportamento e à cultura masculina, é que são o verdadeiro problema, conforme tentam modificar o homem para transformá-lo em algo que ele não é e nem deveria ser. Uma criatura dócil, passiva e submissa, que é comandada por ideologias hostis e antinaturais, que não respeitam a hierarquia de uma ordem social milenar e condições inerentes à própria natureza humana. Com seu hábito de tentar modificar tudo através de leis e decretos, o feminismo e o progressismo mostram efetivamente que seu real objetivo é criminalizar a masculinidade e, acima de tudo, emascular o homem, tirar a virilidade, o que ele representa, ser o protetor, o defensor da família, o provedor. Isso a esquerda quer tirar do homem. E assim, só deixando claro, eu não sou contra que mulheres trabalhem, tá? Eu só acho que assim, se você é um homem e você precisa que a sua mulher trabalhe com você, junto de você, né? Ou trabalhe você e ela para sustentar a casa, eu acho que você falhou como homem. Ponto. Ah, e quer dizer que mulher não pode trabalhar? Não. Não quer dizer que mulher não pode trabalhar. A mulher pode trabalhar se ela quiser. Só que se ela precisa trabalhar para poder ajudar a sustentar o lar, o homem falhou. O homem é o fraco da relação. Porque ele deveria ser o provedor. E se ele não é, ele falhou como homem. Ele é um homem ruim. Não deveria ter uma esposa, basicamente. A verdade é que, usufruindo de um nível elevado de liberdades, não existe praticamente nada que a mulher brasileira do século XXI não possa fazer. Adicionalmente, o governo dá às mulheres uma quantidade tão avassaladora de vantagens, privilégios e benefícios
que está ficando cada vez mais difícil para elas encontrarem razões válidas para reclamarem da vida. É o que eu falo, é falta de louça para lavar que essa galera está precisando. Se o projeto de lei que pretende fornecer um auxílio mensal de R$ 1.200 para mães solteiras for aprovado pelo Senado, muitas mulheres que têm filhos não precisarão nem mesmo trabalhar para ter sustento. E tantas outras procurarão engravidar para ter direito a receber uma mesada mensal do governo até seu filho completar a maioridade. Imagina, 18 anos recebendo R$ 1.200 por mês. O que a militância colorida da terra da fantasia convenientemente ignora, pois a realidade nunca corresponde ao seu conto de fadas ideológico, é que o mundo, de uma forma geral, continua sendo muito mais implacável com os homens do que com as mulheres. No Brasil, a esmagadora maioria dos... essa altura já pode falar. Suicídios é praticada por homens. A maioria das vítimas de homicídio são homens e de cada 4 moradores de rua, 3 são homens. Mas é evidente que uma sociedade liberal ultraprogressista não se importa com os homens, pois ela não é influenciada por fatos concretos ou pela realidade. Seu objetivo é simplesmente atender às disposições de uma agenda ideológica, não importa o quão divorciadas da realidade elas são. Isso aqui pra mim é o cerne da questão. O progressismo, em última análise, ele é coisa de gente histérica, que tá histérica e assim, surtada, sabe? Que tipo, não consegue ver a realidade. Tipo, ela vê um mundo completamente deturpado da realidade e ela acha que aquilo é realidade. E quando você tenta convencer ela daquilo, ela te chama de todos os istas que ela conhece. É muito louco isso. Mas vamos lá. O nível exacerbado de liberdades sociais e privilégios governamentais dos quais as mulheres brasileiras usufruem é suficiente para destruir a fantasiosa fábula da sociedade machista, opressora e patriarcal. Se as mulheres brasileiras não estão felizes, a culpa definitivamente não é dos homens. Se a vasta profusão de liberdades, privilégios e benefícios da sociedade ocidental não as deixa plenamente saciadas e satisfeitas, elas podem sempre mudar de área e tentar uma vida mais abnegada e espartana em países como Irã, Paquistão ou Afeganistão. Quem sabe assim elas se sentirão melhores e mais realizadas. Vão parar dentro do harém e ser apedrejadas e sair na rua sem aquele pano ridículo que essa sociedade desgraçada islâmica obriga as mulheres a colocarem na cara. E chegamos na parte aqui de homofobia. Quando falamos em homofobia, entramos em uma categoria muito parecida com a do racismo. O direito de discriminação é totalmente válido. Absolutamente ninguém deve ser obrigado a aceitar homossexuais ou considerar o homossexualismo como algo normal. Sendo cristão, não existe nem sequer a mais vaga possibilidade de algum dia eu venha aceitar o homossexualismo como algo natural. Essa aqui, sendo cristão, no caso, é o Wagner Herzog falando sobre isso, tá? O homossexualismo se qualifica como um grave desvio de conduta e um pecado contra o Criador. Essa parte aqui eu não acredito, tá? Porque eu não sou cristão, mas enfim, respeito a crença cristã do autor, só estou passando o que ele coloca no artigo. A Bíblia proíbe terminantemente conduta sexual imoral, o que além do homossexualismo inclui adultério, fornicação, incesto e bestialidade, entre outras formas igualmente pérfidas de degradação. Segue abaixo 3 passagens bíblicas que proíbem terminantemente a conduta homossexual. Não te deitarás com um homem como te deitas com uma mulher. Isso é abominável. Levítico 18, 22. Se um homem se deitar com outro homem como se deita com mulher, ambos terão praticado a abominação. Certamente serão mortos, o seu sangue estará sobre eles. Levítico 20, 13. O que? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sejam desencaminhados, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem homens mantidos para propósitos desnaturais, nem homens que se deitam com homens, nem ladrões, nem gananciosos, nem bemberrões, nem injuriadores, nem extorsores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Bom, então 3 passagens bíblicas aí, estão no texto, enfim, seguindo. Se você não é religioso, pode simplesmente levar em consideração o argumento do respeito pela ordem natural. A ordem natural é incondicional e incisiva em relação a uma questão. O complemento de tudo que existe é o seu oposto, não o seu igual. O complemento do dia é a noite, o complemento da luz é a escuridão, o complemento da água, que é líquida, é a terra, que é sólida. E como sabemos, o complemento do macho, de sua respectiva espécie, é a fêmea. Portanto, o complemento do homem, o macho da espécie humana, é naturalmente a mulher, a fêmea da espécie humana. Um homem e uma mulher podem naturalmente se reproduzir porque são um complemento biológico natural. Por outro lado, um homem e outro homem são incapazes de se reproduzir, assim como uma mulher e outra mulher. Então, assim, sobre essa questão do homossexualismo, eu tenho alguns pontos aqui a colocar, tá? Sobre a questão de ser natural, antinatural, existem diversas espécies que manifestam comportamentos homossexuais, tá? Você vê isso muito em cães, por exemplo. Eles têm isso.
Não quer dizer que seja algo completamente antinatural. Existem espécies que têm isso. Ah, mas eu acho errado, não sei o que. Errado, você pode achar. Agora, antinatural, eu acho que você levar a discussão para esse argumento, é muito difícil você conseguir sustentar isso num argumento com alguém que tenha muita base para isso. Eu tenho alguém que me ajudou bastante a entender esse ponto, essas questões, que é o, que é o Giovanni, que é meu amigo homossexual. E ele me ensinou muita coisa, assim, eu entendi muito, assim, de como pensa essa galera e por que eles vão para a esquerda. Eu discordo totalmente, tá, do porquê que eles vão para a esquerda, mas eu consegui entender a lógica que tem ali. Tem uma lógica. Um dia eu vou trazer ele aqui no canal, a gente vai gravar algum vídeo aí, sei lá, de 1 hora e pouco, qual mais ou menos vai ficar isso aqui, pra gente trocar uma ideia e vocês entenderem qual que é a lógica, tá? Porque ele tem um ponto. Aí se você concorda ou não com ele é uma outra discussão, mas ele tem um bom ponto. Mas enfim, vamos seguir aqui que tá chegando no final, página 20 de 23. Infelizmente, o mundo atual está longe de aceitar como plenamente estabelecida a ordem natural, pelo simples fato dela existir, visto que tentam subvertê-la a qualquer custo. Não importa o malabarismo intelectual que tenham que fazer para justificar os seus pontos de vista distorcidos e antinaturais. A libertinagem irrefreável e a imoralidade bestial do mundo contemporâneo pós-moderno não reconhece nenhum tipo de limite. Quem tenta restabelecer princípios morais salutares é imediatamente considerado um vilão retrógrado e repressivo, sendo ativamente demonizado pela militância do hedonismo, da luxúria, da licenciosidade desenfreada e sem limites. Definitivamente, fazer a apologia da moralidade, do autocontrole e do autodomínio não faz nenhum sucesso na Sodoma e Gomorra global dos dias atuais. O que faz sucesso é lacração, devassidão, promiscuidade e prazeres carnais vazios. O famoso escritor e filósofo francês Albert Camus expressou uma verdade contundente quando disse: uma só frase lhe bastará para definir o homem moderno. Fornicava e lia jornais. Qualquer indivíduo tem o direito inalienável de discriminar ativamente homossexuais pelo direito que ele julgar mais pertinente no seu caso. A objeção de consciência para qualquer situação é um direito natural dos indivíduos. Há muitos anos, um caso que aconteceu nos Estados Unidos ganhou enorme repercussão internacional, quando o confeiteiro Jack Phillips se recusou a fazer um bolo de casamento para o casal homossexual Dave Mullins e Charlie Craig. E aqui ele coloca casal entre aspas. Para mim não tem aspas, é um casal como um casal de homem e mulher, enfim. Ah, mas eu não gosto que homens se casem com outros homens. É uma opinião sua, para mim tanto faz. Os caras não vão ser agressores de propriedade privada, não há uma agressão, são dois indivíduos entrando num contrato. Para mim não tem nada de errado com isso. Tá. Vamos lá. Uma representação dos direitos civis do estado do Colorado abriu um inquérito contra o confeiteiro, alegando que ele deveria ser obrigado a atender todos os clientes, independentemente da orientação sexual, raça ou crença. Preste atenção nas palavras usadas, e deveria ser obrigado a atender. Como se recusou bravamente a ceder, o caso foi parar invariavelmente na Suprema Corte, que decidiu por 7-2 em favor de Jack Phillips, sob a alegação de que obrigar o confeiteiro a atender o casal homossexual era uma violação nefasta dos seus princípios religiosos. Felizmente, esse foi um caso em que a liberdade prevaleceu sobre a tirania progressista. E assim, vamos analisar essa questão aqui do ponto de vista libertário. Você é obrigado a fazer algo que você não quer? Não. Vamos voltar no exemplo aqui. Digamos, você é um cara que não gosta de racistas. E aí chega um cara que todo mundo sabe que é racista. Ele é notadamente racista. Ele expressa, sei lá, ele chega com uma camisa escrito, sei lá, vamos dar um exemplo, que o problema dele seja racismo contra brancos. Ele chega contra negros, na verdade. Ele chega com uma camisa dizendo Only White Lives Matter, tipo, apenas vidas brancas importam, né? Na camisa dele, e você é um dono de uma confeiteira negro e esse cara chega e fala: pô, eu quero um bolo pro meu filho. Qualquer pessoa em sã consciência recusaria atender esse babaca. Imagina se alguém chega e fala: não, você é obrigado a atender esse cara. Isso trata-se de uma agressão à propriedade privada, porque você está tendo que usar os seus recursos de uma maneira que você não usaria. Porque a sua maneira natural, o seu desejo de uso dos seus recursos, da sua propriedade privada foi: eu não vou atender esse cara. Como é que eles quiseram que você fizesse? Ah, você vai atender esse cara e cala sua boca. Troca homossexuais para negros, para brancos, para qualquer coisa que você quiser. Ou sei lá, para algum cara... vamos pegar um outro exemplo, mais maluco ainda. Uma mulher que não atende homens porque, sei lá, ela é feminista ao extremo.
Ela é completamente degenerada ao extremo, ela não atende homens. Direito dela. Ah, mas aí eu, homem, vou entrar na justiça para que ela me atenda. Aí você está sendo agressor, basicamente. Vamos lá. Evidentemente, homossexuais não devem ser agredidos, ofendidos, internados em clínicas contra sua vontade, nem devem ser constrangidos em suas liberdades pelo fato de serem homossexuais. O que eles precisam entender é que a liberdade é uma via de mão dupla. Eles podem ter liberdade para adotar a conduta que desejarem e fazer o que quiserem, contanto que não agridam ninguém, mas da mesma forma é fundamental respeitar e preservar a liberdade de terceiros que desejam rejeitá-los pacificamente, pelo motivo que for. Isso aqui é uma coisa muito importante. Você quer rejeitar um homossexual? Rejeite de maneira pacífica. Não seja o babaca, escroto, inútil, idiota que vai segregar homossexuais só por ser um babaca idiota. Esse é um ponto importante, tá? Eu sou a favor, assim, se você boicota homossexuais simplesmente porque você não gosta de homossexuais, eu sou a favor de boicotar essa pessoa, tá? Eu não acho que uma sociedade que seja totalmente intolerante com homossexuais seja uma sociedade desejável, sabe? Pra mim, não tô dizendo assim que você tem que tolerar todos os homossexuais. Os homossexuais degenerados de esquerda, pra mim, tem que ser boicotado e é bela e moral organizar um boicote. Mas assim, não é todo homossexual que é um degenerado maluco. Existem uma galera que é mais prudente, que é até mais próxima do conservadorismo do que qualquer coisa. Essa galera ser boicotada, junto com a outra galera de esquerda maluca hedonista, cara, pra mim eu sou contra isso. Se você coloca os dois no mesmo lado, eu sou a favor de boicotar essa pessoa. Mas enfim. Afinal, ninguém tem a menor obrigação de aceitá-los, atendê-los ou sequer pensar. Eita, peraí que eu pulei demais aqui. Que uma união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, incapaz de gerar descendentes e, portanto, antinatural, deva ser considerado um matrimônio de verdade. Absolutamente nenhuma pessoa, ideia, movimento, crença ou ideologia usufrui de plena unanimidade no mundo. Porque o homossexualismo deveria ter tal privilégio? E só deixando claro, esse ponto aqui que ele coloca de antinatural, volta no que eu falei anteriormente. Não concordo, tá? Inclusive, acho que seria interessante uma conversa entre o Wagner e o Giovanni, meu amigo, porque o Giovanni teria bons argumentos para poder refutar essa tese de que o homossexualismo é antinatural. Não é, tá? Homossexuais não são portadores de uma verdade definitiva, absoluta e indiscutível, que está acima da humanidade. São seres humanos comuns que, na melhor das hipóteses, levam um estilo de vida que pode ser considerado alternativo e absolutamente ninguém tem a obrigação de considerar esse estilo de vida normal ou aceitável. A única obrigação das pessoas é não interferir, e isso não implica uma obrigação em aceitar. Discriminar homossexuais, assim como pessoas de qualquer outro grupo, raça, religião, nacionalidade ou etnia, é um direito natural por parte de todos aqueles que desejam exercer esse direito. E isso nem o direito positivo nem a militância progressista poderão algum dia alterar ou subverter. O direito natural e a inclinação inerente dos seres humanos em atender às suas próprias posições é simplesmente imutável e faz parte do seu conjunto de necessidades. E caminhamos aqui para a conclusão, finalmente. A militância progressista é absurdamente autoritária e todas as suas estratégias e disposições ideológicas mostram que ela está em uma guerra permanente contra a ordem natural, contra a liberdade e principalmente contra o homem branco, cristão, conservador e tradicionalista, possivelmente aquilo que ela mais odeia e despreza. Nós não podemos, no entanto, ceder ou dar espaço para a agenda progressista, tampouco pensar em considerar como sendo normais todas as pautas abusivas e tirânicas que a militância pretende estabelecer como sendo perfeitamente razoáveis e aceitáveis, quer a sociedade aceite isso ou não. Afinal, conforme fomos cedendo, o progressismo tirânico e totalitário tende a ganhar cada vez mais espaço. Quanto mais espaço o progressismo conquistar, mais corroída será a liberdade e mais impulso ganhará o totalitarismo. Com isso, a cultura do cancelamento vai acabar com carreiras, profissões e com o sustento de muitas pessoas, pelos simples fatos que elas discordam das pautas universitárias da moda. A história mostra perfeitamente que quanto mais liberdade uma sociedade tem, mais progresso ela atinge. Por outro lado, quanto mais autoritária ela for, mais retrocesso ela sofrerá. O autoritarismo se combate com liberdade, desafiando as pautas que todos aqueles que persistem em implementar a tirania na sociedade. Politicamente correto é o nazismo dos costumes, que pretende subverter a moral através de uma cultura de vigilância policial despótica e autoritária, para que toda a sociedade seja subjugada pela agenda totalitária progressista.
pois quanto a nós, precisamos continuar travando o bom combate em nome da liberdade. E isso inclui reconhecer que ideologias, hábitos e costumes que não gostamos têm o direito de existir e até mesmo de serem defendidos. Uma conclusão bem cirúrgica, né? Muito boa, gostei bastante. É um bom artigo, tá? O Wagner Herzog tem uma escrita muito boa, eu gosto bastante do estilo de escrita dele, eu acho ele um excelente escritor. E como eu disse no começo do vídeo, esse é um canal que procura ser cumpridor das leis estatais e tudo mais, então, portanto, é por isso que eu estou fazendo a leitura comentada de um artigo que o Estado mandou banir. Então, de novo, fazendo apelo. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas baixe esse vídeo, faça o upload dele no seu canal e coloque na descrição do seu vídeo o link desse vídeo aqui original, ajude ele a se espalhar pelo YouTube. Vamos subverter a censura, vamos falar mais do artigo que está sendo censurado, porque aí a gente subverte a censura e basicamente fica tudo certo. Bom, eu possivelmente acredito que esse seja o maior vídeo da história do canal, o que é legal, porque é um vídeo de desobediência civil, embora eu esteja fazendo isso na minha casa. Agradeço ao Wagner Herzog por ter cedido o arquivo do artigo para poder fazer a leitura comentada aqui. Fica meu salve aí pra ele, pô, obrigado. E o canal aí tá aberto se você quiser vir trocar uma ideia, falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Como eu disse, eu só tenho algumas pequenas discordâncias acerca de coisas muito minoritárias. De maneira geral, é tipo 99,9% de concordância. E só tem que bater palmas e o Tocantins inteiro para um artigo tão bem escrito assim. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se inscrevam, comente, compartilhe. E se você chegou até aqui, cara, esse vídeo teve uma hora do meu tempo, mais o tempo de edição, de gravação. Deu um puta trampo fazer, então ajude financeiramente o canal, de qualquer forma que você puder. Aqui na descrição tem os links para a doação de Bitcoin, Bitcoin Lightning, Nano, se você preferir ajudar com criptomoedas, ou se você quer ajudar com o bom e velho Pix, é o contato.libertario013@gmail.com. Pode doar qualquer valor, ajuda demais o canal. E também, se você puder seguir nas redes sociais do canal, também ajuda bastante, tá? Ajuda a engajar lá nas outras plataformas. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.